E aí, Jorge, posso iniciar? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Comigo aqui, perfeito. Mas não sei se o Jorge está ouvindo para a gente iniciar. Ele falou comigo aqui. Jorge? Deixa eu ligar aqui no celular dele, só um minutinho. Boa noite a todos. Como é que tá o som aí, Claudio? Pronto, eu estava aguardando só você autorizar aqui. Aqui tá beleza, o pessoal tá me escutando direitinho aqui, já confirmaram. Tá bom. Então, tu pode começar aí. Eu acho que agora tá tudo tranquilo aqui. Ok, então vou iniciar aqui, baixar só um pouco o som. Pronto, pessoal, vocês conseguem ver minha tela aí direitinho? Pronto, então vamos iniciar. O pessoal tá vendo? Beleza. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, a nossa aula sobre de design. Eu vou pegar um documento novo aqui. Lembrando que esses padrões aqui eu já tinha determinado, então minha página sempre vai iniciar desse tamanho, desse formato aqui, tá? Que é normalmente o formato que eu trabalho para criar um layout de algum site. A gente vai continuar ainda naquele curso básico, né? Falando um pouco sobre as ferramentas. Vamos tentar aprimorar cada dia e eu vou pedir a vocês que mandem sugestões. Um amigo comentou lá para a gente no grupo, já na semana passada, para a gente trabalhar com aprender a criar alguns botões, alguns modelos. A gente pode tranquilo, trabalhar em cima disso, tá? Eu vou dar só uma passada rápida sobre a questão das ferramentas, de cores, aquilo que a gente viu, tá? E depois eu vou mostrar outras ferramentas e a questão de preenchimento gradiente, radial, linear. Então vamos lá. Depois eu vou começar a gente fazer desenho, trabalhar com arte digital, enfim. Isso aqui todo mundo já tem uma barra de ferramentas do Corel. Isso aqui eu tenho certeza, né, que a gente comentou sobre a questão das cores que você utiliza no documento. Então eu tenho esse documento aqui. Cada cor que eu utilizar nesse documento, a barra de propriedades de cores do documento vai ficar armazenada aqui. Então, se eu quiser pintar esse quadrado aqui de qualquer cor, eu clico no quadrado e clico na cor, quero vermelho. Então, quando eu clicar no vermelho, ele automaticamente vai trazer o vermelho para cá, certo? Então, eu quero esse círculo amarelo e quero esse polígono azul. Então, sempre ele vai trazer essas cores que eu utilizar no meu objeto. Para que serve isso? Então, eu estou usando algumas cores aqui, eu não quero misturar com as milhares de cores, os milhões de cores que o CorelDRAW me oferece. Então, ele vai sempre mostrar as cores que eu já utilizei nesse documento. Então, uma coisa simples que é extremamente importante. No CorelDRAW ele facilita você trabalhar com questão de borda e de preenchimento. Então, os dois botões do mouse é que vai determinar se você quer pintar a borda ou se você quer pintar o preenchimento. A borda seria esse contorno aqui que está preto. Então, eu tenho um objeto que é vermelho com contorno preto. Eu usei o botão esquerdo do mouse para pintar o objeto de vermelho e o botão direito do mouse vai determinar a cor que eu quero para essa borda. Então, se eu quiser essa borda de uma outra cor,
eu quero, por exemplo, verde. Então, eu vou clicar na cor verde com o botão direito do mouse. Observe, vou escolher um verde mais claro para sair. Olha só. Então, se eu quiser amarelo, botão direito, ó, azul. Certo? Então, o meu preenchimento, eu vou usar o botão esquerdo do mouse. E a minha borda, eu vou usar o botão direito do mouse. Então, vou botar esse círculo aqui em cima. Observe que a borda dele está preta, então eu vou colocar branca. Então, eu clico com o botão direito do mouse. Então, a borda dele ficou branca. Se eu quiser de outra cor, eu clico na cor que eu quero com o botão direito. Então, eu quero laranja. Clico com o botão direito no laranja. Quero o rosa. E assim sucessivamente. Então, em todos os objetos do CorelDRAW, o botão direito significa contorno, significa borda. E o botão esquerdo, preenchimento. Tá certo? Então, vamos lá. Algumas ferramentas aqui tem essas setinhas, eu comentei lá. Isso aqui serve para abrir o quadro de ferramentas que tem associada a essa ferramentazinha aqui. Então, no meu caso do retângulo, eu tenho aqui duas ferramentas dentro do componente do retângulo. A mesma coisa aqui, ó, da elipse e o polígono. O polígono eu tenho mais opções, porque eu tenho formas, eu tenho estrelas. Então, é até bacana a gente mostrar um pouquinho disso aqui, sobre a questão dessa ferramenta de polígonos, porque eu controlo ela na minha barra de ferramentas aqui. Então, ó, eu cliquei na estrela. Se eu desenhar uma estrela aqui agora, ele vai me mostrar as opções de propriedades dessa estrela aqui nessa minha barra. Então, eu escolhi uma estrela de 5 pontas. Na verdade, eu não escolhi, ela já estava pré-determinada aqui. Então, se eu quiser uma estrela de 6 pontas, é só aumentar aqui, ó. 6, 7, 8. Tá vendo? À medida que eu for aumentando, alguém falou aqui. Botão direito do mouse é para borda, inclusive no texto? Não, texto não. O texto, deixa eu te mostrar aqui. Vamos fazer um texto. A ferramenta de texto é esse Azinho aqui, padrão em todos os objetos. Eu vou digitar um texto aqui. Vamos lá. Teste. Aqui, para eu aplicar um contorno, deixa eu explicar, porque o objeto. Vamos lá. O objeto, a ferramenta de texto, ela também tem contorno, tá? Mas a gente pode usar uma ferramenta de contorno para trabalhar em cima do texto, uma ferramenta melhorada que também tem para os objetos. Então, quando eu for trabalhar com texto, se eu aplicar a borda aqui com o botão direito, ele vai servir também. Observe, ó, vermelho, amarelo, tá vendo? Ele vai servir. Mas para o objeto de fonte, no caso de texto, a gente vai usar outro recursozinho, que eu vou mostrar logo aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho essa ferramentazinha aqui que corresponde ao meu contorno. Então ele já está me dizendo que o meu contorno está amarelo, ó. Eu vou aumentar um pouco aqui, ou então vou puxar para o vermelho. Observe, ele tem um contornozinho amarelo, tá? Então eu vou mexer nesse contorno utilizando essa ferramenta. Então eu chego aqui, eu posso dar 2 cliques, ele vai trazer uma barra de propriedade, uma caixa de propriedades que corresponde ao contorno. Então, para texto, eu posso aplicar o contorno simples, que é esse aqui, mas eu prefiro usar os recursos dessa caixa de propriedades do contorno. Porque, por exemplo, eu posso já determinar a espessura do meu contorno aqui, 8 pixels, ó, você deu ok aqui, ó, observe que ele encheu, ó. Tá vendo? Eu vou diminuir mais para ficar fácil a visualização. 3. Então, observe, eu tenho um contorno, deixa eu aumentar aqui, puxar para cá. Eu tenho um contorno aqui, vou botar outro aqui, vou copiar. Ó, a diferença, esse contorno aqui para esse outro. Então, se eu utilizar o contorno simples, ele vai fazer sempre isso aqui, ó. Então, apliquei o contorno simples, azul, tá vendo? Verde. Então, ele vai aplicar o contorno sempre simples. Então, para texto, como a gente gosta de incrementar, embelezar o texto, normalmente eu já uso a ferramenta de contorno, porque eu posso chegar aqui e criar um efeito bem legal. Daqui a pouco eu vou voltar, deixei esse objeto aqui, daqui a pouco eu vou voltar para ele para a gente fazer algo bacana. Então eu posso chegar aqui, ó, para fazer uma coisa bacaninha com contorno, ó. Eu tenho esse objeto aqui, vou tirar o contorno. Essa cor aqui, gente, ó, essa cor não, esse objetozinho aqui serve para você tirar a cor ou preenchimento, seguindo as mesmas regras no momento que você vai aplicar a cor. Então, se eu quiser um objeto azul, eu clico no azul com o botão esquerdo. Se eu quiser um objeto azul com a borda verde, eu clico na cor com o botão direito
que a borda vai ficar verde. Tá certo? E se eu clicar nesse xizinho aqui, ele vai obedecer ou sem cor ou sem preenchimento. Observe. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou clicar com o botão esquerdo nesse objeto. O que foi que ele fez? Ficou vermelho? Não, ele ficou transparente. Ele só está vermelho porque o fundo está vermelho. Se eu puxar para o branco, ele vai ficar branco. Então, na verdade, ele está com fundo transparente. Observe. Se eu pegar outro objeto aqui, pintar de outra cor, quando eu puxar ele para cá, ó, ele ficou azul, no caso, o fundo, porque o objeto ficou de cor transparente, que eu escolhi aqui transparente. E se eu clicar com o botão direito no transparente, ele vai ficar com a borda transparente. Então, como eu já estou com preenchimento transparente, se eu clicar com o botão direito no transparente, vai sumir tudo. Observe, porque eu estou com a cor e o preenchimento transparente. Você não vai conseguir ver o objeto, ele está aqui, observe, mas você não vai ver, independente do lugar que eu puxe. Então, eu quero pintar ele de outra cor, vou pintar de branco. Ele vai ficar branco. Se eu quiser o contorno preto, eu clico com o botão direito no contorno preto. Então, essa ferramenta de contorno também serve a regra esquerda e direita. Porém, para contorno de texto, eu utilizo a ferramenta de contorno. Vou explicar por quê. Olha só, eu vou fazer um negócio bacaninha aqui. Ó. Eu vou copiar esse objeto, já copiei, dei um Ctrl+C aqui. Observe, se eu colar de novo, ele já tem uma cópia aqui. Ó. Então, eu cliquei nesse objeto e eu vou aplicar. Eu já tenho uma cópia dele na minha área de transferência, já está lá a cópia. Então, eu vou chegar aqui, eu vou aplicar um contorno diferente. Ó. Então, vou clicar aqui, dei 2 cliques lá. Ele está com contorno de espessura mínima, eu quero um contorno de 4 pixels. Aqui eu posso escolher o estilo do contorno, se eu quero que ele seja tracejado, pontilhado. Então, eu vou pegar um tracejadozinho e vou aplicar. Ok. Observe. Então, ele vai obedecer a regra que eu selecionei. Então, sempre que eu estou trabalhando com texto, eu já uso a ferramenta de contorno aqui. Porque eu vou botar um efeito bem legal aqui, ó. Vou copiar novamente, vou pegar esse aqui mesmo, copiar, vou mudar esse contorno. Mudar esse contorno aqui para a linha. Deixar ele mais grosso um pouco. E vou botar, eu quero o contorno com um canto meio arredondadozinho. Então, vou marcar essa opção e vou dar OK. Então, eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, esse contorno ele ficou meio arredondadozinho aqui nos cantos. Se eu chegar agora, preto, preto, pronto. Então, eu estou com contorno e com o preenchimento preto. Observe. Como é que eu sei que eu estou com contorno e preenchimento preto? Se eu clicar no preenchimento de outra cor, ele vai mudar, tá vendo? Então, eu estou com as duas coisas, o contorno e o preenchimento. Só que eu copiei antes o objeto. Vou até copiar novamente aqui, ó. Copiei ele aqui, ó. Então, eu tenho uma cópia desse objeto aqui, ó. Então, eu vou pintar ele de branco e vou usar um efeito de sombra aqui, ó, que vai ficar legal, ó. Olha só. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei 2 objetos, 2 textos iguais e apliquei uma sombra, que na verdade não é sombra. Eu simplesmente usei o contorno da caneta, engrossei um pouco mais e apliquei no texto. Se eu pegar aqui, eu tenho 2 contornos pretos. Eu tenho o de trás, que está o contorno e preenchimento preto, e o nome de cima, eu tenho o contorno preto e o preenchimento branco. Observe, eu vou engrossar mais essa letra aqui, a branca, pintando também o contorno de branco. Ó. Então, eu vou ter esse efeito aqui. Eu posso mexer, ele vai dar o efeito de sombra. Eu posso mexer para onde eu quiser aqui, ó. Tá vendo? Eu vou botar uma sombra ao contrário. Eu posso botar ele mais para baixo. Então, dá para você mexer com o contorno também direto na ferramenta. Porém, normalmente a gente utiliza a ferramenta de contorno para texto, para você ter mais recursos para mexer na ferramenta. Porque é muito simples você começar a mexer aqui e quando você pega o macete, dá para você criar um bocado de coisas utilizando a ferramenta de contorno. Ó, eu posso fazer aqui, ó. Ó, eu chego aqui. Eu quero lembrar na aula passada que a gente tinha esse objeto aqui. Vou pegar aqui o retângulo e eu tenho alguns recursos que eu posso usar na ferramenta de seleção nesse objeto. Se eu clicar novamente aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar esses quadrinhos para setas horizontais e verticais e setas que vai fazer você girar o objeto. Então, se eu clicar mais uma vez, ó, então ele mudou as setinhas. O que é que eu posso? Eu posso inclinar para um lado, eu posso inclinar para o outro, eu posso inclinar para cima, para baixo, não é isso? E posso rotacionar o objeto, ó. Posso rotacionar.
Então, o que é que eu posso fazer com esse texto aqui, sabendo da minha ferramenta, sabendo que preenchimento, botão esquerdo e borda, botão direito, eu posso também fazer algo legal aqui, ó. Eu não tenho uma sombra aqui no fundo, que na verdade nada mais é do que o mesmo texto de cor preta, tá? Com borda preta. Eu posso chegar aqui, ó, clicar no fundo e jogar um efeitozinho aqui, ó. Aumentar ele um pouco mais, clicar mais uma vez, botar aquele efeito lá de sombra, por exemplo. Ó, eu posso pegar ele aqui e botar certinho. Eu posso botar a sombra maior, eu posso inclinar ela mais ainda. Tá vendo? Posso virar, jogar lá para baixo, fazer de conta que a sombra tá para baixo, ó. Aqui mesmo eu clico e muda a direção. Tá vendo? Então, na verdade, o mais difícil para mim em relação a design, diagramação, é a ideia que você vai ter para montar aquilo que você quer fazer. Isso, para mim, é o mais difícil. Entendeu? As ferramentas, à medida que você vai treinando, que você vai pegando os macetes, se torna fácil, porque o processo ele é repetitivo. Eu quero fazer um retângulo, vou usar isso aqui. Quero fazer um círculo, vou usar isso aqui. Quero usar o preenchimento, pinto aqui. Se eu quiser usar uma borda, clico aqui também com o botão direito. Aí, se eu quiser usar uma borda mais detalhada, vou na ferramenta de borda. E se eu quiser um preenchimento mais detalhado, eu vou na ferramenta de preenchimento. Então, eu tenho um fundo aqui, ó, que é azul, ou, perdão, vermelho, tá? Vou tirar isso aqui. Fundo vermelho. E eu quero mudar esse fundo para outra cor. Tá, se eu quiser uma cor sólida, é só eu clicar nela aqui. Cliquei. Alguém perguntou aqui, vamos lá. Beleza, Tom? Então, vamos lá. Pintei da cor que eu quero aqui. Olha só. Só que eu quero um preenchimento melhorado. Eu quero algo mais bacana. Eu quero um gradiente. Eu quero uma textura. Então, eu posso fazer isso aqui também nessa ferramenta de preenchimento. Que nada mais é do que essa aqui, a mesma ferramenta. É igual. Tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, 2 cliques aqui, e ele vai me dar a minha caixa de ferramentas de preenchimento. Eu posso usar os preenchimentos comuns, posso usar as cores que eu tenho aqui na barra, posso fazer mistura aqui, posso usar o preenchimento degradê, que a gente chama de gradiente. Aqui eu tenho os tipos, né? A transição, se é linear, se ela é radial, se ela é cônica, se é quadrada. Então, eu posso mudar a direção desse preenchimento. Ó. Ele está de vermelho para branco, na direção horizontal. Se eu quiser inverter, eu quero botar o branco para cá, posso. Se eu quiser o vermelho para cá, posso. Eu posso mexer nas cores ou posso usar as informações de transformações aqui. Só que eu quero, na verdade, esse preenchimento aqui. Deixa eu botar uma corzinha aqui para ver melhor. Então, eu escolhi aqui, ó, já estava branco, vermelho com branco. Então, vou trocar aqui para amarelo, só para vocês visualizarem melhor, tá? Então, eu escolhi um amarelozinho aqui. Pronto. Não sei se vocês estão vendo aí. Aí, pronto. Beleza. Aí eu escolhi o amarelo. Ele já me mostrou aqui, ó. Eu quero mudar a direção disso aqui. Então, se eu clicar aqui dentro